começamos uma nova série de exposições, o Evangelho, a Igreja e a Missão, entendendo nossa vocação no mundo. E nosso pastor Rafael abriu essa série com um sermão maravilhoso, que é o Evangelho e o Chamado. Foi um sermão extraordinário em Mateus 24, em que ele expôs os grandes problemas da igreja contemporânea e o cerne disso, a igreja perdendo sua identidade, seu chamado principal de pregar as boas novas, que nós aqui na comunidade entendemos como as boas novas de que Deus salva pecadores mediante a fé em Cristo Jesus e há de restaurar todas as coisas. E essa não é uma mensagem que fica enclausurada no nosso coração e na nossa vida, mas na verdade Jesus, ao final do seu sermão escatológico, diz para nós que essa mensagem deve ser levada a cada canto da nossa cidade, a cada canto da nossa região e a todos os povos e nações. Se esse sermão não te impactou, você tem que orar mais, meu irmão. Porque olha, eu saí daqui lascado. Eu vim aqui para cantar e saí chorando. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho e o trabalho. Esse vai ser um primeiro tema de vários outros em que nós vamos entrar, relacionando como essas boas novas transformam a nossa perspectiva sobre vários tópicos. E eu peço para você então abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Enquanto você abre sua Bíblia, em Gênesis 1, 26, a gente aqui na igreja oferece o Guia da Pregação, com algumas perguntas para você conseguir acompanhar o sermão e ajuda bastante aos mais novos, a quem está começando na fé agora, e principalmente se você é que nem eu e perde a atenção muito rápido. Então eu peço, levanta a sua mão se você quer um guia, e alguém da nossa equipe vai vir com uma prancheta e o papel e uma caneta para você poder acompanhar o sermão com o guia, tá bom? Espero que você tenha acompanhado. Gênesis 1, 26, abrir sua Bíblia, se você não tem uma, vai ser projetado nas telas. Gênesis 1, 26 até o 31, vamos à leitura. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. O Evangelho e o trabalho cooperando no mundo de Deus. Fazendo uma conta de padaria, se você vier à igreja, nos cultos dominicais, dos seus 25 até os seus 65 anos, para cultos de 2 horas, você vai passar mais ou menos 8.000 horas da sua vida cultuando a Deus. Do outro lado, se você tiver um emprego regular, 5 dias por semana, 2 turnos, trabalhando dos 25 até os 65, por cima você vai ter trabalhado 80.000 horas da sua vida. Isso quer dizer que, por baixo, todos nós estamos ocupados com as nossas profissões, com os nossos afazeres, com os nossos empreendimentos, com as nossas famílias, pelo menos 20 vezes mais do que quando estamos reunidos em comunidade, ouvindo da palavra, cantando a palavra e orando a palavra. O trabalho ocupa, na nossa vida, uma porção mais do que significativa. É praticamente metade ou mais do nosso dia produtivo, não é? Gastamos mais tempo com as pessoas com quem trabalhamos, em casa, arrumando a nossa casa e cuidando das nossas crianças, nos escritórios, nos hospitais, do que necessariamente dentro de um auditório de igreja. Nós passamos mais tempo com giz, com bisturi, com livro, com martelo, com computador na mão, do que com uma Bíblia na mão. E eu não sei você, mas certamente o trabalho ocupa posições diferentes na nossa vida. Tem gente que leva trabalho como identidade, não é? Você pergunta, quem é você? A pessoa diz o nome, eu sou fulano, mas logo em seguida já vem acompanhado, eu sou advogado, sou doutor, eu sou médica, eu sou dona de casa, eu sou artista, vendo arte na praia. Outros de nós levam o trabalho como sendo só mais uma obrigação. Eu tenho que trabalhar,
do mesmo jeito que eu tenho que tomar banho, lavar meu pé e jogar um pouquinho de água sanitária no ralo do banheiro. Outros ainda tratam o trabalho como uma grande oportunidade. Você teve uma infância difícil, você teve uma infância de rejeição, uma infância com carências e necessidades, e para você o trabalho não é tanto a sua identidade, tampouco só uma tarefa que você precisa cumprir para pagar os seus boletos, mas ele é o caminho para a vida que você tanto quis. O reconhecimento, o cheque de verificado no Instagram e no LinkedIn, a conta bancária gorda que você tanto queria. O trabalho é para você o caminho de pedras amarelas do Mágico de Oz. Quando você vai chegar onde você sempre quis chegar. Se você está aí assistindo série e gasta seu tempo com isso, assim como eu, você já deve ter ouvido falar de uma série de muita aclamação da crítica chamada Ruptura. E eu garanto que eu não vou dar spoiler, tá bom? Eu sei que eu já errei isso antes, eu não vou errar nisso. Mas nessa série, um personagem principal chamado Mark se submete a uma cirurgia muito polêmica, em que é feita uma operação no cérebro que capacita a pessoa a se tornar alguém completamente diferente, uma nova personalidade, a partir do momento que se cruza a porta do elevador do prédio onde se trabalha. E Mark, então, depois de performar essa cirurgia, começa a perceber que durante o seu trabalho, tudo que acontece, ele não se lembra. Porque do lado de dentro da porta do trabalho, existe um Mark completamente diferente, com um jeito diferente, com expectativas, sonhos, capacidades, habilidades diferentes daquele mesmo Mark. E não apenas Mark, que trabalha nessa empresa, foi submetido a essa mesma cirurgia, mas todo o andar em que ele trabalha é composto por pessoas que resolveram submeter esse procedimento. Mais diversos motivos são os que fazem as pessoas procurarem a operação de ruptura. Há alguns que odeiam trabalhar, que preferem esquecer completamente desse período do dia e viver somente aquele período curto que se tem depois do trabalho para aproveitar e se deliciar com as coisas boas da vida. Tem alguns que preferem ocultar as partes escuras e as dores da sua vida e ter pelo menos uma parte de si mesmo que é feliz, esquecendo de tudo que tem da porta para fora e vivendo feliz na porta para dentro no trabalho. Se você tivesse a oportunidade de pegar a sua ocupação hoje, e eu não estou falando só de quem é CLT ou concursado, mas os PJs, as donas de casa, os pais e mães, os estudantes, se você pudesse separar completamente a sua vida de trabalho, estudo e cuidado da casa com o restante da sua vida, você não ficaria tentado a fazer? Porque trabalho é complicado, gente. Trabalho é difícil. Trabalho nos tenta. Trabalho nos testa. Trabalho nos cansa. Trabalho é custoso. Você sabe da tensão que eu estou falando, não sabe? A tensão dos fins do dia, a tensão do fim do domingo, a tensão da despedida quando você sai de casa. E é hoje, nessa manhã, que nós vamos refletir a respeito de como o trabalho é transformado pelo Evangelho de Cristo. Então a ideia central do sermão de hoje, que eu quero que você leve com você, é que o Evangelho, essas boas novas, não nos resgatam do trabalho, mas redime o nosso trabalho para a glória de Deus, nos reconvidando a cooperar com Ele. O Evangelho não veio nos livrar do trabalho. O Evangelho não nos veio nos alienar do nosso trabalho. Ele veio justamente redimir o nosso trabalho, para que Deus seja glorificado com o nosso trabalho e nós finalmente voltemos ao que fomos chamados a fazer desde o início, que é cooperar com o Senhor, tá bom? E por isso vamos passar por 3 pontos da narrativa bíblica do trabalho. Primeiro, de que fomos criados para trabalhar, em Gênesis 2,15. Segundo, de que nós fomos quebrados pela queda e o trabalho, da mesma maneira, também foi quebrado, em Gênesis 3, 16 e 19. E por fim, vamos ver que fomos restaurados para servir, no texto de Colossenses 3, 23 e 24. Você está comigo? Beleza. Primeiro ponto, criados para trabalhar. Quando a gente pensa na origem do trabalho, não tem um lugar melhor para a gente olhar, né, gente, do que o livro das origens, o livro de Gênesis. E o texto que a gente leu antes do sermão, de eu iniciar a introdução, Gênesis 1, 26 até 31, descreve bem de onde que veio a primeira noção de trabalho na Bíblia. Veja bem, Moisés se preocupa durante todo o capítulo 1 em descrever como as coisas vieram à existência.
Deus criou o tempo e o espaço, Deus criou luz e trevas, Deus firma as estrelas no seu lugar, Deus firma a terra e os mares no seu lugar, faz separação entre eles, Deus faz surgir na terra plantas, Deus faz surgir nos mares peixes, nos céus aves e nos bosques, florestas e planícies animais. Deus faz coisa pra caramba. E nesse trecho de 26 a 31, Deus para e resolve fazer algo peculiarmente dedicado, peculiarmente caro para Ele. Num eterno conselho divino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidem que uma criatura em particular não seria mais uma entre um monte de criaturas, mais um Pokémon ali. Eles decidem que existiria uma criatura que seria diferente. O termo que eles usam é imagem e semelhança, e isso aqui não é uma redundância. Deus não está falando que nem o Jacó 2:2, repetindo palavras. Deus está aqui fazendo referência a dois termos que se usava no mundo antigo. Imagem era usado para as estátuas de reis e imperadores que ficavam nas praças, de maneira que quando você estivesse caminhando por aquela praça ou avistando a estátua de algum ponto, você sabia que você estava no domínio daquele imperador ou rei. E essa semelhança é justamente um adjetivo usado para filhos de reis e imperadores ou emissários de reis e imperadores que usavam nos seus trajes símbolos que indicavam que eles estavam a serviço de um rei imperador. Então, o que Deus decidiu é que uma criatura seria uma representação para toda a existência, para todo o universo, de que tudo está debaixo do domínio de Deus. E de que todos os atos dessa criatura apontariam e diriam respeito a Deus. Portanto, o ser humano é criado como esse grande, não apenas reflexo do caráter de Deus, mas o ser humano, inclusive as crianças, são uma manifestação da glória de Deus na existência, de maneira que quando qualquer ser nos olha, sabe que Deus domina. E que todas as nossas capacidades, a maneira como somos constituídos e a nossa vida aponta para quem Deus é. Mas é em Gênesis 2:15 que isso ganha um contorno especial. Porque a ordem de Deus, assim que cria o homem e a mulher, é de que eles cumpram com o que os teólogos chamam de o mandato cultural. Deus fala, olha, vocês não vão ficar aí só de estátua bonitinhos. Eu não criei vocês para vocês serem inertes. Eu criei vocês para que vocês se multipliquem, cubram a terra, sejam fecundos. Isso é outra pregação. Mas também para que vocês tenham domínio de tudo que eu criei. Dos peixes, das aves, dos animais, das plantas, dos campos, das ciências, das artes, das filosofias, da vassoura e do pó. Deus chama o homem e a mulher a terem domínio e ocuparem cada centímetro quadrado da existência. Então, Pedro, quer dizer que, porque somos humanos, temos toda e qualquer liberdade de fazer o que queremos e quisermos com qualquer parte da criação, inclusive outras pessoas, porque Deus nos deu domínio? Não. Deus não nos fez tiranos. Num outro relato da criação, e esse eu quero que você abra aí em Gênesis 2:15, é uma narrativa paralela, de uma perspectiva um pouco diferente de como Deus criou tudo. Moisés, o autor, se preocupa no versículo 15 a desenhar exatamente o que Deus espera com esse domínio que a gente tenha sobre todas as coisas que Ele criou. Diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando a gente pensa em Adão e Eva, se você é crente, principalmente crente que cresceu na igreja, assim, você provavelmente tem a mesma imagem que eu tinha na cabeça durante muito tempo, que era Adão e Eva, dois bobos, caminhando por um jardim com macieiras, com uma tranquilidade de quem está visitando uma vinícola em Gramado, assim. Pegando uma maçã, pegando uma libélula, deitando na relva, limpos, completamente limpos, estão no jardim, mas estão completamente limpos, pelados e completamente limpos. Mas, na verdade, Gênesis 2:15 está querendo trazer para a gente uma realidade mais visceral para a coisa. Adão e Eva, de fato, desfrutavam de muitas coisas boas no jardim,
A principal delas, a presença do próprio Deus. Mas a imagem que nós devemos ter deles são joelhos sujos. É aquela unha preta no pé, sabe? São folhas no cabelo. Porque Deus não colocou eles no jardim como bons vivants. Deus colocou eles no jardim como jardineiros. Eles eram responsáveis pelas árvores. Eles eram responsáveis pelos animais. Eles eram responsáveis pelos rios, responsáveis por tudo que o Senhor Deus havia criado. E talvez você pense que, Deus nos criou para sermos agricultores, então, Pedro, os Amish estão certos? Meu Deus, preciso comprar um terreno em Antônio Carlos agora. Não. Apesar de Deus estar usando aqui um vocabulário agrícola, porque, afinal de contas, o lugar onde a humanidade começou era um jardim abençoado e maravilhoso, cultivar e guardar é usado nas Escrituras para os mais diferentes tipos de atividade. O cultivo é, na verdade, desenvolver. O que Deus quer dizer quando diz que colocou o homem e a mulher no jardim para cultivá-lo, vai para além de cuidar das árvores e dos bichinhos que lá estavam, mas é desenvolver, fazer prosperar, expandir, criar cultura a partir de tudo que Deus fez. Se Deus nos deu ouvidos e os animais fazem belos sons, Deus está dizendo: cultivem música, aprendam a emitir sons de forma ritmada, maravilhosa, de forma agradável, que comunique. Se Deus deu boas frutas, aprendam a cultivá-las de maneira que os filhos de vocês possam desfrutar disso. E apesar da criação ser toda sustentável, ela não é autônoma, é justamente o que Deus está dizendo. Se deixássemos o mundo do jeito que Deus criou exatamente, não estaríamos satisfazendo o chamado que Deus nos deu. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento vem acompanhado da palavra guardar, que é simplesmente aquilo que já vem na nossa cabeça direto, que é proteger. Então, Adão e Eva eram responsáveis para que as espécies que Deus criou fossem preservadas, que as árvores não fossem depredadas, que houvesse abundância de recursos para que todos fossem bem alimentados, bem servidos. Da mesma forma, esse é o chamado para nós. Preservarmos a graça comum de Deus na criação que nos foi dada. Ver um animal extinto não deveria trazer para nós um senso de indiferença. Deveria nos fazer chorar, porque falhamos no nosso chamado enquanto criaturas. Ver um povo se extinguir deveria nos fazer chorar. Nosso chamado é para preservação. E aqui eu não estou a favor do Greenpeace, não estou sendo pago por nenhuma ONG, tá? Mas é porque perdemos isso. John Stott, um grande nome do cristianismo moderno, levantou essa bandeira muito alto, de que o cristão é alguém que luta pela criação. Na sua hortinha, na janela da sua casa, mas luta por ela. Bem, então, se Deus nos fez jardineiros da criação para cultivar e guardar, a pergunta que fica é: Pedro, você, como designer de interfaces, você, como seminarista da igreja, como pai do Davi, marido da Isis, como o seu trabalho, a sua ocupação, cultiva e guarda a boa criação de Deus? E a pergunta se estende para você, para todos nós, os engenheiros, as enfermeiras, os professores, as mães e os pais, os aposentados, os estudantes, os universitários, os vendedores, os empreendedores. Como a sua ocupação tem cultivado e guardado a boa criação de Deus? Como o mundo de Deus é mais próspero, mais diverso, mais sustentável pelo aquilo que você faz? Como a sua atuação tem freado os esforços de corrupção desse mundo? Com isso, eu trago algumas aplicações a partir desse primeiro ponto. Primeiro, repense a maneira como você encara o seu trabalho. Talvez você tenha abraçado uma visão bem equivocada a respeito do trabalho. Você trabalha muito, você perde seu final de semana, festa de aniversário, você não vem no culto, você não vai mais à praia faz tempo, você não janta com a sua esposa, você não sai com seus amigos, você trabalha enquanto eles dormem. E trabalhar duro, trabalhar muito, se tornou a sua identidade.
quando as tias da sua família se reúnem no Natal para falar de você, elas falam assim, não, trabalha demais. Faz anos que eu não vejo, mas trabalha demais. Eu quero que você saiba que Deus não criou a gente para que o trabalho ocupasse completamente a nossa identidade. E de alguma maneira, o trabalho, biblicamente, vai para além da nossa carteira assinada, do nosso concurso, da nossa empresa. Se nós cultivamos tão somente a nossa ocupação profissional, certamente outras áreas da nossa vida que deveríamos cultivar e guardar estão apodrecendo. Queridos, a partir de Gênesis 2,15, trabalho é tudo o que fazemos antes de desfrutarmos da boa criação de Deus. E se você tem encarado o trabalho tão somente como a sua profissão remunerada, é muito provável que a dedicação requerida para cumprir com o seu chamado como profissional, como trabalhador e servo no jardim, esteja faltando. Por isso, repense, se o trabalho tem ocupado tudo no seu dia, tudo na sua vida, talvez seja a hora de você deixar a enxada de lado por um tempo e procurar outra coisa para cultivar. Quem sabe você lute há anos para entrar numa área de atuação. Você até gostaria de ser workaholic, mas você não está naquilo que você queria trabalhar ainda. Então você está fazendo 1000 processos seletivos. Você está estudando para concurso que nem um louco, vem 1 a cada 4 cultos, porque você tem que estudar para concurso. E enquanto isso, você está cumprindo com o trabalho que paga as suas contas, ou sua ocupação, você está ajudando na sua casa, você está estudando, só para o gasto, assim. Mas a ordem que Deus deu para o homem e para a mulher não é uma ordem de mediocridade, tampouco de idealismo. Deus não falou para o homem e para a mulher o seguinte: estou colocando vocês no jardim para cultivar e guardar a árvore que vocês mais amarem. A árvore que é a árvore de vocês. Não, olha, é o seguinte, eu vou esconder por trás de 4 mensagens na quarta-feira na igreja, na church tal, o propósito com a árvore que vocês têm que cultivar. Deus não colocou isso. Deus disse que toda a existência e aquilo que eu ofereço a vocês deve ser cultivado e guardado. Portanto, quais são as árvores que Deus tem te dado hoje? Se Deus te deu um emprego que não te paga tudo que você queria, que não é tão animador assim, o chamado é que você cultive e guarde esse trabalho, não na mediocridade. Seja excelente, faça bem, faça prosperar aquele contexto em que você está inserido. Quem sabe você seja alguém sem ambição. Não é que você queria estar em outro lugar, não é que você idolatra o trabalho, mas você só não quer mais do que você já tem ali, sabe? E no fundo, quando as pessoas te perguntam, você está há 10 anos, não tem uma promoção, não tem uma mudança de setor, você não capacita ninguém, faz tempo que você não treina ninguém, você não abre novas frentes, você está ali paradão, e quando alguém te pergunta assim, tá, mas irmão, irmã, e aí, vamos para frente, você tem planos e tal, você fala assim, não, eu resolvi estar contente com tudo que o Senhor me deu. No muito e no pouco. Ele tem me dado médio, então eu estou bem. Mais para frente, no livro, um filho de Adão e Eva é rejeitado por Deus justamente por ter entregado só o suficiente para passar. Por isso, reconsidere. Resgate a ambição que Deus nos deu lá no jardim. Tudo bem, você é bom no que você faz, por que você não almeja ser melhor? Você é boa no que você faz, por que você não almeja cultivar pessoas que se tornem tão bons e tão boas quanto você naquilo que você faz? Por que talvez o seu serviço, o seu trabalho não possa ser oferecido para pessoas diferentes, de forma mais acessível, de forma mais sistemática, de forma mais direta? O chamado para cultivar e guardar não é um chamado para o ócio, para a estagnação, mas é para desenvolvimento. E eu queria me dirigir especialmente aqui às donas de casa, a quem escolheu, seja por um período ou pelo resto da vida, cuidar dos filhos e cuidar da casa. No mundo que a gente vive, tomado por uma visão de trabalho que só compreende o trabalho remunerado, eu sei que existem muitas pressões para as mulheres e até outras pessoas, homens até, que por um determinado período
se dedicam às tarefas de casa, à organização de casa e principalmente ao ensino dos filhos. Mas eu quero que você saiba que, sob a definição bíblica de trabalho, aqui em Gênesis 2,15, você não tem nada do que se envergonhar, meu irmão e minha irmã. Mães, vocês cultivam e guardam aquilo que é primário na ordem de Deus. Antes de dominar sobre os peixes e os animais e as plantas, vem, multipliquem-se. Então, se tem alguém que está arcando com a prioridade dentro dessa ordem, é você. Por isso, se veja renovado nessa manhã com o chamado que Deus está te dando, minha irmã. Não ouça as vozes do mundo que te dizem que somente um salário dignifica um trabalho. Não caia nessa. Isso é diabólico. Cumprir com o chamado de Deus, mesmo que isso não nos traga 200, 300, 2.000, 1 milhão de reais para a conta depois, ainda vale muito mais do que um salário. Deus nos criou para trabalharmos, cultivarmos e guardarmos na sua criação. E Ele nos abençoou, não é? Diz o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis que Deus abençoou-os e disse para eles trabalharem. Deus nos deu os dons, nos deu talentos, nos deu capacidades, inteligências, oportunidades, recursos. É maravilhoso! Só que daí você pega o busão para ir trabalhar na segunda-feira e você sabe que não é fácil. Quando você toma um xingão do seu chefe porque você fez o café um pouquinho mais amargo do que ele gosta, você sabe que não é fácil. Quando os seus empregados resolvem jogar contra você e seguir outras ordens e prejudicar o seu negócio, você sabe que não é fácil. Quando você tenta lutar por justiça, por serviço, por bom atendimento, pela saúde das pessoas, e você vê o sistema jogando contra, você pensa, não é fácil. Ou quando você esbarra nas suas próprias limitações, nas suas vontades, nas suas forças, nas suas incapacidades, não é fácil. Mas por quê? Porque fomos quebrados pela queda. E quando eu digo fomos, eu não me refiro somente a nós, seres humanos, mas é toda a existência quebrada pela queda. Peço que você mova para Gênesis 3, versículo 16, versículo 19. A resposta do porquê trabalhar é tão penoso, o se ocupar é tão penoso, se encontra aqui. Deus colocou homem e mulher no jardim para cultivar e guardar, sob um relacionamento de aliança. E o grande símbolo dessa aliança era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que para que eles se mantivessem fiéis a essa aliança, fiéis ao seu chamado, eles poderiam comer de toda a árvore, mas não daquela. Porque comer daquela árvore significava não apenas uma desobediência a um Deus que poderia ser tirano, mas a desobediência, faltando com amor, a um Deus que é o Deus de toda a verdade, a um Deus que é todo soberano. Comer daquele fruto queria dizer deixar de seguir ao Deus que é toda a verdade, rejeitar a verdade de Deus, rejeitar o senhorio de Deus e dizer que o jardim não era mais de Deus, mas era do homem. E o homem poderia fazer do jardim o que bem entendesse. E esse ato tem uma repercussão indescritível. A serpente tenta a mulher com essa mesma tentação de ser como Deus, de dominar o jardim. E então Eva cai diante dessa tentação, come do fruto, dá o fruto para o seu marido. O marido também é tentado, também sucumbe. Os olhos dele se abrem, eles se percebem nus, fogem para o meio do mato, fazem uma cobertura para eles com algumas folhas. Deus os procura. E didaticamente, Deus, mesmo diante do pecado, ainda é gracioso de mostrar para eles, olha, vocês não vão precisar tatear para saber qual que vai ser os problemas que vocês vão ter depois de terem caído. Mas Deus, de forma muito clara, demonstra que em 3 dimensões nós fomos afetados e quebrados pela queda. E hoje, nessa manhã, nós precisamos pensar que essas 3 dimensões se refletem também no nosso trabalho. Primeiro, a primeira rachadura que a queda nos oferece é a rachadura do nosso relacionamento com Deus. Nós somos jardineiros do jardim de Deus, mas agora desconectados de Deus, nós agora somos jardineiros para qualquer um menos Ele.
e nisso nós nos perdemos. Sem Deus, o bom trabalho vira muito mais do que deveria ser. Vira a nossa identidade, o nosso senhor, o nosso tirano escravizador, ou muito menos. Trabalho vira só um jeito de pagarmos as contas. Trabalho vira só um jeito de ocuparmos o nosso tempo. Trabalho vira só um jeito de ocuparmos o status quo e sermos reconhecidos pelos outros. O trabalho perde sentido sem Deus. Ou ganha um sentido que é esmagador e tirano. É por isso que tantas e tantas vezes nós trabalhamos nos perguntando o que estamos fazendo ali. Porque o sistema de trabalho já não mais tem uma conexão clara e direta com o chamado que Deus nos deu. Mas além disso, nosso coração tende a resistir no propósito maior pelo qual trabalhamos. Nós esquecemos que varrer o chão é tornar o mundo de Deus mais limpo e belo. Nós esquecemos que cuidar da saúde das pessoas é preservar a imagem e semelhança de Deus nesse mundo. Nós esquecemos que vender bons produtos é servir e amar as pessoas nas suas necessidades. E por isso, encontrar motivação para trabalharmos é cada vez mais difícil, precisamos nos entorpecer. Não, eu trabalho porque eu quero ter carreira. Eu quero ser Senior Director of blá 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 e ter 1000 pessoas me seguindo no LinkedIn. Eu quero que a minha pizzaria bombe. Eu quero que os meus filhos sejam profissionais do futuro. E é difícil levantar da cama pensando no que vamos trabalhar. Mas o segundo efeito que está anunciado em 16 até o versículo 19 é que existe uma rachadura nos nossos relacionamentos. Esse texto é muito aplicado para casamento, né? Afinal, homem e mulher, mas se você para pensar, toda a humanidade está contemplada no homem e na mulher naquele texto. O que Deus está falando é que entre toda a humanidade, especialmente no casamento, mas em todos os outros relacionamentos, o que antes era para ser harmonioso, de ajuda idônea, agora é um relacionamento de competição. E olha, eu trabalho num contexto de indústria 3.0, startup, tecnologia, RH, bombando, feedback sanduíche, one-on-one, acompanhamento de mentoria, desenvolvimento de habilidades, feedbacks positivos e construtivos, ciclos de avaliação 360, toda essa coisa maravilhosa, mas há 4 dias eu vi 2 pessoas muito competentes, amorosas, gentis, competindo para ver quem ia liderar um projeto. Eu mesmo percebo, sendo um cristão, que a minha tendência é competir com os meus colegas. Não, Pedro, isso não acontece comigo. Para cima de mim? Quer dizer, então, quando aquela pessoa que fala mais do que faz ganha uma promoção, você fica contente? Quer dizer que quando o diretor, o chefe, a pessoa de notabilidade, o grande cliente aparece numa reunião, você não quer mostrar que você é grandão ou grandona? Quando as mães se reúnem na pracinha e as crianças estão brincando no playground, você não quer que seus filhos brilhem mais que os outros? É duro. Não se surpreenda e não ache que é especial na sua vida ter um chefe tirano, colegas fofoqueiros, clientes ruins, diretores boçais, familiares inconvenientes. Isso começou lá no jardim. E o terceiro efeito é justamente um rompimento com a criação, que está descrito mais à frente no texto. Versículo 17 e 18. Deus diz: maldita é a terra por sua causa, no versículo 17. Em fadigas você obterá belo sustento durante os dias da sua vida. Mais uma vez, estamos falando de agricultura, porque esse era o contexto da ocupação de Adão e Eva. Mas isso só não quer dizer que só quem trabalha no cinturão agrícola, aqui nas cidades ao redor, é que vai ter problema para plantar morango, porque vai ter praga. Mas é que trabalho vai ficar difícil mesmo, gente. No Jardim do Éden, trabalhar era uma maravilha. Eu, se fosse designer lá, eu sabia, não ia ter cliente chato, eu não ia ter que trabalhar de madrugada, ninguém ia passar por cima das necessidades dos usuários de acessibilidade por querer lucrar mais.
Você poderia fazer corte de cabelo sem ninguém ficar te enchendo a paciência e o ouvido com fofoca? Mas, infelizmente, desde a queda, todo o nosso trabalho, os meios do nosso trabalho, agora jogam contra produzirmos e sermos fiéis naquilo que fazemos. O tempo não coopera, o clima não coopera, o software vai travar, tá? O computador vai bugar bem na hora. A faca não vai estar afiada, o carro vai quebrar. As circunstâncias para o trabalho, a tendência é que elas não sejam as melhores. E, infelizmente, isso é uma grande rachadura bem na nossa cara para dizer que um dia, quem tinha todas as circunstâncias perfeitas para trabalhar, preferiu trabalhar com as suas próprias ferramentas e com as suas próprias escolhas. E a gente colhe o fruto disso até hoje. Não é particular de você, querido e querida. Trabalhar dá trabalho. É com suor, como diz o próprio Deus. É com sangue. Muita gente tenta identificar o porquê que o mundo é assim. Paralelo à narrativa de Gênesis, a gente tem, de um lado, pessoas que tentam culpar o sistema. O marxismo, o materialismo histórico e várias outras escolas vão dizer que o problema é o sistema. É a opressão dos donos dos meios de produção. É a burguesia. São aqueles que fazem a opressão da classe trabalhadora. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se os seus chefes, os donos da empresa, os políticos que governam as instituições públicas, as pessoas que de alguma forma regem a sua vida e a minha vida como autoridades, fossem destituídos dessas posições, quanto tempo você daria para que as coisas voltassem a ser exatamente como são? Tire os governantes tiranos da Rússia e da União Soviética Comunista, agora nós temos os oligarcas das empresas de gás que dominam aquilo e usam Putin como seu peão. Tira um professor tirano da classe de crianças bagunceiras e veja um menino ou menina popular tiranizando os seus colegas. O diagnóstico está errado. Não é o sistema, somente o sistema. Está em nós. Ao mesmo tempo, de outro lado, existem pessoas que defendem a meritocracia, de que a nossa frustração no trabalho é só porque a gente não se esforça o suficiente. Você é frustrado com o trabalho porque você ainda não conseguiu chegar no posto que você precisa chegar. Você precisa se esforçar mais. Não, você não ganha reconhecimento e o salário que você quer porque você trabalha pouco, você tem que ser mais competente, você tem que estudar mais. Está cheio de oportunidade igual para todo mundo, gente. Quem corre atrás é que tem que alcançar mesmo. Mas esse auditório está cheio de gente muito diligente, muito aplicada, muito disciplinada, que sabe que mesmo quando você é diligente, sabe, procura as melhores oportunidades, a coisa simplesmente não acontece. E você vê alguém completamente relapso, preguiçoso, falador, ganhando na vida 3, 4 promoções em um ano. Porque é um diagnóstico errado também. Porque o que está quebrado no mundo não é só o sistema, e nem só o nosso próprio esforço, a nossa própria capacidade, mas é tudo, você entende? Todo o contexto da nossa ocupação enquanto trabalhadores, seja o que for, está manchado. Nosso propósito, quem somos e os nossos esforços e o sistema do qual participamos, tudo isso, seja aqui no Brasil, na China, na Rússia, na Europa, na América do Norte, na Oceania, na África, em qualquer lugar nós vamos encontrar essas mesmas rachaduras. Por isso eu tenho algumas aplicações. Primeiro, para você que se vitimiza. Você que acha que só você tem problema para achar emprego. Você que acha que só você não consegue prosperar no seu emprego. Você que acha que só você é descredibilizada por ser uma mãe, por fazer homeschooling com seus filhos. Você que acha que só você é descredibilizada por ser uma mulher no mercado de trabalho. Só você é descredibilizado por causa da sua origem, por causa da sua cor. Só você é feito de chacota por ter sido alguém que criou e empreendeu e suou muito a camisa para conquistar aquilo que você conquistou. Entra na fila. Abra os olhos. A queda é real para todo mundo.
Eu sei que é difícil. Ninguém aqui está querendo relativizar o sofrimento. É difícil para todos nós. Em alguma medida, trabalho é difícil para todos. Mas não é só para você, meu amigo. Não é só para você, minha amiga. Vamos chorar juntos. Mas não tenta chorar mais que todo mundo. Chore junto. Agora é para você que vive na bolha. E isso aqui é especialmente para mim, tá? Pela graça de Deus, a sociedade tem assumido um caráter importante no desenvolvimento da cultura de trabalho. Então tem muita gente aqui que trabalha em lugares bons, você tem benefícios, você tem bons salários, você tem bons líderes, bons mentores, você tem um propósito claro naquilo que a empresa faz, o que a organização faz, o que a escola faz, o que a universidade faz. Deus tem te dado a graça de trabalhar, de pesquisar, de estudar, aquilo que você gosta, cara. Você tem deleite naquilo que você faz. Precisamos pegar a agulha e furar a nossa bolha. Não é ser ingrato pelo aquilo que vivemos, mas é justamente o contrário, sermos gratos por aquilo que temos. Se a experiência comum de trabalho no mundo é sofrimento, suor, se tem alguém que está sofrendo menos, se tem alguém que não está provando dos efeitos da queda, porque a graça de Deus está refreando ele sobre a sua vida, não é porque você é especial. É porque Deus, na sua soberana vontade, quis que você assim tivesse esse descanso. Por isso, seja grato. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo seu trabalho? Qual foi a última vez que, em vez de pedir uma promoção, um aumento, uma mudança de setor, você simplesmente agradeceu porque você conseguiu chegar até aqui? Seja grato. Talvez você não seja tudo o que você poderia ser, mas você tem o emprego, a posição, o salário, a ocupação, o exercício, que tem muita gente que gostaria de ter e não consegue. Por isso, agradeça. Termine os seus dias de trabalho, cansado sim, mas grato. Comece segunda-feira feliz, porque nisso Deus refreou os efeitos da queda na sua vida, e você não sabe por quanto tempo. E por fim, para você que não é discípulo de Jesus, e chegou nesse auditório meio perdido, e agora tem um cara falando sobre trabalho, e você percebe que todo o seu estresse não era por causa do sistema, mas é por causa do pecado de um casal lá no jardim há milhares de anos atrás. Eu quero que você perceba que as frustrações que você tem no seu trabalho não foram colocadas na sua vida para você perceber que você deveria ser melhor, que você deveria mudar o seu mindset, que você deveria comprar um certo curso, porque em 7 dias o cupom vai expirar. As dificuldades no trabalho surgem na nossa vida para jogar na nossa cara que o trabalho não é o centro da nossa vida. As dificuldades de fazer um bom trabalho não estão ali simplesmente porque Deus é sádico, mas é para mostrar para você e para mim que o jardim em que nós fomos criados para habitar está pegando fogo. Só tem espinho para a gente pisar. Para nos lembrar que, para além do jardim, existe um Senhor do jardim. E de que nós nunca fomos chamados a nos saciar e deleitar exclusivamente com o fruto. Porque se assim o fosse, Deus teria nos abandonado no jardim. Mas Deus criou o jardim para que Ele pudesse estar conosco. As circunstâncias difíceis no seu trabalho são a corda de Deus te puxando pelo pé para perto dEle. Eu sei que o jardim está difícil, tem muitos espinhos. Mas tem alguém dentro do jardim conosco, te chamando para ser renovado pela esperança do Senhor do jardim. Busque a Deus. Gente, por fim, somos restaurados para servir, ponto 3. Tá bom, Pedro. Eu li Eclesiastes. E para mim é muito estranho, porque o autor em Eclesiastes fala em diversos momentos que é bom que você desfrute do seu trabalho. Que você coma, beba, aproveite os dias com a mulher da sua mocidade. Mas aí depois ele vai falar que, olha, me apliquei a trabalhar, a construir riquezas, a me desenvolver, e tudo isso é vaidade. Pedro, isso aí é muito estranho.
Parece que foram duas pessoas que escreveram livros completamente diferentes. Como que ele está falando para mim que trabalhar é bom, que aproveitar do trabalho é bom, que trabalho é significativo, que a gente foi feito para criar isso tudo mesmo? E depois ele fala assim, não vale de nada trabalhar. É porque sem um elo que concilia os problemas relacionados ao trabalho e pelo que fomos criados para fazer quando trabalhamos, sem esse elo, você vive entre esses dois extremos. O idealismo, o mundo de fantasias em que seu trabalho é uma maravilha, e o ceticismo, onde o seu trabalho não quer dizer nada. Eu varro, eu ensino, eu compro, eu planejo, eu lidero, eu me aplico, eu faço os turnos, eu chego cansado em casa para nada, só para sofrer mesmo. Mas a boa verdade é que apesar da gente viver nesse jardim de delícias podres, o Senhor do jardim adentrou no jardim e sujou as suas vestes. E quando a gente não queria tirar os espinhos, tirar as ervas daninhas, adubar e reabrir os caminhos para que a gente pudesse caminhar nesse jardim, Ele foi lá e Ele tirou os espinhos. Ele abriu os caminhos. Ele sujou os pés, as mãos, os joelhos. Ele regou vida no jardim com seu próprio sangue. Este sendo Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele assumiu o trabalho que ninguém mais queria pegar. A vaga aberta que nenhum candidato quis se candidatar. A de nosso representante diante de Deus. E representante de Deus diante de nós. E Ele pagou com a jornada mais dura de todas. Assumindo o salário que era nosso. O pecado e a morte. Para que eu e você não fôssemos mais escravizados pelo trabalho e nem desdenhássemos do chamado que Deus nos deu no jardim. Peço que você abra Colossenses 3, 23 e 24. Estamos chegando no final do sermão. Diz assim o texto. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Na semana passada, o pastor Rafael nos chamou a refletir de que o Evangelho não apenas salva a nossa alma, mas salva tudo o que somos. Nós somos plenamente restaurados quando somos alcançados pela obra maravilhosa de Jesus e regenerados pelo Espírito Santo. E isso restaura também o trabalho. Nessa ordem de Paulo, nós podemos ver que existem três aspectos da restauração no trabalho do qual a gente pode desfrutar. Que habilitam a gente a encarar esse jardim pegando fogo, difícil, cheio de espinhos, de frente. Primeiro, de que nós temos um novo coração. Se nós já somos amados por Cristo, se nós somos alcançados por essa obra, buscar nossa identidade no trabalho já não faz mais sentido. Nós não estamos mais divididos. Não precisamos mais servir aos outros enquanto buscamos afirmação para nós mesmos. Não precisamos servir aos outros enquanto buscamos benefício para nós mesmos. Não precisamos mais compartilhar de motivações quebradas. Ser amados por Cristo nos reabilita a termos um coração inteiro, que ama por amar, que serve por amar, que trabalha por amar. Você pode amar varrer o chão e fazer isso com seu coração. Você pode amar prestar atendimentos em clínica. Você pode amar advogar. Você pode amar ensinar uma turma lotada, mesmo que tenha menos professores do que você gostaria que tivesse. Você pode amar ajudar pessoas a melhorar sua condição física. Você pode amar pastorear e ensinar o Evangelho de Deus. Não mais motivações escusas. O Evangelho é a chave, meu querido e minha querida, para pararmos de trabalhar divididos. Por isso, você que está no meio do caminho,
pelo Evangelho, você sabe que você não está mais fazendo só para conseguir algum ganho. Para os adolescentes, para os universitários, quem aqui ainda não trabalha remuneradamente, o Evangelho te habilita a poder gastar o papel com trigonometria, tabela periódica, e amar fazer isso. O Evangelho te habilita a estar na sua escola, na sua faculdade, no seu curso superior, no seu curso de alfabetização, e estar lá de corpo e alma, com seu coração todo presente. E está tudo bem, porque o seu resultado nesses lugares não é o que garante que Deus te ama. Deus te ama pela obra e pelo trabalho de Jesus. Por isso você é livre para trabalhar, estudar e progredir sem o peso da afirmação. Você pode fazer isso para a glória de Deus. Não para agradar seus pais, não para agradar o pastor, não para agradar as autoridades, não para agradar seus filhos, para agradar quem já é plenamente satisfeito no próprio Filho, Jesus. Segundo, nós somos restaurados para ter um novo Senhor. Se a gente era jardineiro sem um Senhor, e a gente jardinava para qualquer outro, ou para nós mesmos, agora nós podemos fazer para o Senhor. E aí, eu não quero ser idealista, tá? Mais uma vez, cliente é difícil, aluno é difícil, patrão é difícil, colega é difícil, filhos são difíceis, maridos são difíceis. A gente está com gente muito difícil para servir. E esse é o nosso chamado, servi-los. Mas o que Paulo está dizendo é que agora que o Senhor está de volta no jogo, de que estamos num jardim pegando fogo, mas o Senhor está com a gente pode olhar para qualquer pessoa que formos servir, e saber que estamos servindo ao próprio Deus. E é o que Jesus nos lembrou, quando damos de comer para o faminto, quando cobrimos as pessoas que estão nuas, quando acolhemos o estrangeiro na nossa casa, quando servimos aos pequeninos, o que ele diz? Estão servindo a mim mesmo. Isso é poder, gente. O Evangelho te dá poder para servir pessoas difíceis, renovado pelo princípio da misericórdia de Deus. De pegar pessoas que te oprimem, pessoas que te tiranizam, pessoas que te martirizam, e respondê-las com graça, com competência, com energia, porque foi isso que Cristo fez. Se Jesus, sendo oprimido pelos romanos, se Jesus sendo tiranizado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, abandonado até mesmo pelos seus colegas, pelos apóstolos, ele conseguiu encontrar na glória de Deus um motivo pelo qual servir a quem não queria ser servido. O Evangelho nos dá toda a capacidade para, tendo em vista a glória de Deus e o amor de Deus, servir seja quem for. Você não precisa mais alimentar vingança, ódio, ranço por pessoas que te distratam. Encontre no Evangelho de Jesus perdão e poder para servi-las com excelência. Isso serve para você que é patrão e tem gente rebelde diante de você. Isso serve para você que lidera pessoas num departamento, numa escola, numa empresa, na igreja, e você vê aquele menino, aquela menina que tem mais potencial que você. Você vê aquele menino, aquela menina, aquela pessoa que também talvez não tenha aquele potencial todo. Aquela pessoa que compete com você. Mas o cuidar dessas pessoas é cuidar do Senhor. Reflita o cuidado de Cristo na vida dessas pessoas. Cultive e guarde até as mais difíceis sementes e plantas. Você vai se cortar, você vai se afadigar, vai cansar, vai dormir mal, mas no Evangelho você tem poder para não ser levado por essas coisas e ser todo dia renovado para continuar mais um dia na jardinagem. E por fim, somos restaurados com uma nova expectativa. Desde que a gente saiu do jardim, a gente está sempre esperando alguma coisa. E, ao longo do sermão, isso foi explorado diversas vezes. Um bom salário, uma condição social bacana, reconhecimento, notoriedade e talvez até aposentadoria.
E aqui eu não estou falando nem de quem tem cabelo branco, ou já não tem mais cabelo nesse auditório, mas eu estou falando de você que está louco para, com 40 anos, poder viver de renda. É o sonho da sua vida, viver de renda. Para poder viajar, né, Pedro? Curtir. O Evangelho te liberta dos precipícios pelos quais nós corremos tantas vezes. Porque uma hora o salário não vem, a aposentadoria pode acabar, podemos ficar inabilitados a fazer o nosso trabalho. Mas uma coisa não nos será tirada: a herança conquistada por Cristo Jesus. Por isso nós não corremos por uma coroa corruptível, mas corremos pela eterna coroa de glória. O que você espera não é o INSS aprovando a sua aposentadoria. O que eu espero e você espera são os portões da nova cidade se abrindo e o grande patrão te recebendo com um sorriso de orelha a orelha. Por isso, meu querido e minha querida, puxa o freio de mão um pouquinho. Você que está aí alucinado, alucinada, seja lá correndo por qual prêmio for, calma. Talvez nessa corrida você tenha perdido de vista o grande brilho do grande prêmio que Deus nos oferece. Mas esse ponto é especificamente para você que já está correndo sem saber por quê. Você já não sabe mais por que você se levanta para ficar 12 horas fora de casa e chegar cansado. Você já não sabe mais porque você está há tantos e tantos anos no mesmo lugar, frequentando, vendo as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa todo dia. Você já não sabe mais por que todo dia você tenta corrigir seus filhos e ensinar os seus filhos. Você não sabe por que você vai para a universidade todo dia para receber um sermão a respeito dos problemas do mundo e não aquilo que você deveria estar recebendo. Você não sabe mais. Quando tudo no mundo e tudo no jardim não consegue nos dar um sinal para onde ir, eu quero que você saiba: Cristo Jesus nos deu uma herança que está reservada e que pode demorar o tempo que for, os dias que forem, os turnos que forem, está guardada para nós. Por isso, sua expectativa que não seja aposentadoria, que não seja as promoções e reconhecimentos, tampouco seus filhos bem criados, mas que seja a coroa de glória, comprada por nós, por Cristo. Eu peço que você se levante. Nós vimos que o trabalho surgiu no jardim. Fomos criados como grandes jardineiros da criação de Deus para cultivar e guardar a criação. Porém, não demorou muito para que os nossos pais, Adão e Eva, quisessem ser jardineiros do seu próprio jardim, rompendo com o dono do jardim. E assim, tudo que envolve trabalho foi quebrado. Trabalhamos pelas motivações erradas, colocando nossa identidade nisso, ou tratando como se fosse algo desprezível. Competimos uns com os outros quando deveríamos cooperar para administrar esse jardim, cultivando tudo que Deus nos deu. E sofremos enquanto trabalhamos porque as coisas não dão resultado da maneira como deveriam dar. Mas em Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus, nós somos restaurados. Deus nos dá um novo coração para que não vivamos mais divididos enquanto trabalhamos, mas façamos tudo com interesse e integridade. Deus nos dá um novo Senhor a quem servimos, de maneira que eu posso estar diante de alguém muito rico ou muito pobre, muito gentil ou muito grosseiro, fazendo algo inimaginavelmente maravilhoso e criativo, ou fazendo algo muito simples, que ninguém vê, que não tem nenhuma câmera gravando. Mas fazemos todas essas coisas e servimos todo tipo de pessoa servindo ao Senhor. Porque esperamos nada que enferruja ou que é corroído pela traça. Mas esperamos a herança que Cristo nos conquistou. Eu quero que você feche seus olhos, peço que você feche seus olhos. Saindo do jardim, é dito que os descendentes de Adão e Eva se dividiram em dois grupos: Caim,
aquele que desejou servir ao seu próprio coração e servir a Deus somente naquilo que era estritamente necessário, construiu para si uma família, um povo e um império de rebeldia. Seus descendentes edificaram uma cidade chamada Babel, em que pessoas eram escravizadas, em que pessoas eram vendidas, em que o trabalho era somente um caminho para que o nome dos homens se elevasse acima de todos os nomes e toda a terra conhecesse o nome deles. Por outro lado, uma outra linhagem de homens e mulheres simples e humildes que buscavam o nome do Senhor foi preservada. Habitando em tendas, vagando por desertos, servindo e sendo escravizada por outros povos. E enquanto a civilização de Caim tomou todo o globo e toda a criação e ocupou todo o trabalho com rebeldia, com tirania, com escravização, Deus preservou para que o seu Salvador, o grande jardineiro, o servo sofredor, pudesse vir para romper com esse império de tirania. E diz Apocalipse 21, 22, que um dia, essa cidade tirana de Babel será destruída. E que descerá do céu uma nova cidade gloriosa. E no centro dela um jardim, com uma nova árvore plantada. E o Senhor ali, sendo tudo para todos. Os servos fiéis serão chamados para adentrar esse novo jardim, prestando culto, adorando e se deliciando com a nova criação. Mas aqueles que serviram a si mesmos, edificaram construções em seus próprios nomes e correram atrás de Babel, serão expulsos dessa cidade. Por isso, eu convoco você que me ouve, você que é um discípulo de Jesus, você que está ouvindo o Evangelho nesta manhã pela primeira vez, largue a enxada e corra para o grande jardineiro que é Jesus. Encontre em Cristo a redenção do seu trabalho, da sua vocação de cultivar e guardar essa criação do Senhor. E espere. Pode durar anos e décadas em que vamos cortar nossas mãos com os espinhos desse mundo, mas um dia, esse jardim vai ser renovado para sempre. E vamos nos fartar nas delícias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, eu peço pelos meus irmãos e por mim, Senhor. É difícil trabalhar nesse mundo, Senhor. Nosso coração parece lutar contra. Nós competimos uns contra os outros, Senhor, e de fato colhemos o fruto do nosso trabalho com muito suor, Senhor. Mas eu peço, Senhor, renova-nos na compreensão do Evangelho do trabalho, Senhor. Queremos servir ao Senhor, cultivando e guardando o que o Senhor nos deu, Senhor. Eu peço por todos os profissionais aqui, Senhor. Todos que levantam-se das suas camas e sejam em suas casas, nos escritórios, nos hospitais, nas escolas, Senhor, têm sido levados para cultivar e guardar a Tua criação, Senhor. Ah, meu Deus, renova as nossas forças, Senhor, eu te peço. Nos transforma, Senhor, para que não sejamos competidores, Senhor, mas sejamos cooperadores do Senhor nos nossos trabalhos, Senhor. Que possamos servir aos nossos colegas, servir aos nossos patrões, servir aos nossos clientes, Senhor, aos nossos pacientes, Senhor. Eu peço, meu Deus, pelas mães e pelas donas de casa, Senhor. Renova elas na força do Senhor. Os holofotes do mundo não estão sobre elas, Senhor, mas o Teu olhar cuidadoso e gracioso está, Senhor. Que essa fé seja derramada sobre o coração delas, para que elas continuem, Senhor, se empenhando, sujando seus joelhos, seus pés e suas mãos, Senhor, para cuidar dos pequenos e cuidar das suas casas, Senhor. Eu peço pelos empreendedores, líderes e chefes aqui, Senhor. Ah, meu Deus, transforma-os, Senhor. Dá a eles toda a sabedoria e capacidade para que sejam emissários da Nova Jerusalém, Senhor. Anunciando a liderança do grande Rei Jesus, Senhor. E não lacaios de Babel, Senhor.
emissários da Babilônia, Senhor. Meu Deus, dá força a todos estes, Senhor, para serem cuidadores e cultivarem aqueles que lideram, Senhor, aqueles que contratam, Senhor. E ajuda a nossa comunidade, Senhor. Não queremos ser conhecidos, Senhor, como uma comunidade do colarinho branco, de roupas bem passadas e sapatos bem polidos, Senhor. Queremos ser uma comunidade de trabalhadores, Senhor. Queremos ser conhecidos pelo serviço duro e árduo, Senhor. Queremos ser conhecidos por inteireza de coração, Senhor, e por Te servir, Senhor. Transforma a nossa comunidade, Senhor, para que o nosso trabalho, como trabalhamos, Senhor, como servimos, Senhor, seja um sinal para esse mundo da Tua cidade que há de vir, Senhor. É o que Te pedimos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.